Olá, crianças! Hoje nós vamos iniciar o PET volume 1. A nossa primeira aula é de língua portuguesa, a aula da semana 1. Antes de iniciarmos as atividades do PET, vamos relembrar o que é sílaba tônica. Se a gente observar o modo como pronunciamos, ou seja, como dizemos as palavras, podemos perceber que algumas sílabas são pronunciadas com mais força, outras com menos força. Por exemplo, a palavra casa. Qual é a sílaba mais forte da palavra? Ca ou za? Quando a gente fala casa, a sílaba mais forte nós percebemos na palavra é a sílaba K. Ela foi pronunciada mais fortemente do que a outra sílaba, que é a ZA. Então, por isso dizemos que ela é a sílaba tônica, ou seja, é a sílaba mais forte da palavra. De acordo com a sílaba tônica, com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas em oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas. As palavras são oxítonas quando a sílaba tônica é a última. Por exemplo, a palavra café. Qual é a sílaba mais forte dessa palavra? Fé. Então, ela é a última sílaba, vejam só. Então, quando a sílaba tônica é a última, a palavra é oxítona. Quando a sílaba tônica é a penúltima, a palavra é paroxítona. Exemplo, cadeira. A sílaba tônica é dei. Vocês estão vendo que ela é a penúltima sílaba. Então, essa palavra é uma palavra paroxítona. Proparoxítona, quando a sílaba tônica é a antepenúltima. Exemplo, palavra lâmpada. Lâmpada. A sílaba mais forte não é a lã, é a sílaba tônica. E a posição dela aqui na palavra, ela está em antepenúltimo lugar. Então, ela é uma palavra proparoxítona. Então, vamos às atividades do PET. Página 3. Leia o texto a seguir. O sapo e a borboleta. Sabia que eu sou mais bonita? A borboleta disse ao sapo. Pobre batráquio asqueroso, o que você é se causa nojo? E o sapo, com toda a calma do mundo, assim respondeu a borboleta. Bonita é minha natureza anfíbia, o que também me protege mais. Rios e solo me dão guarida, brejos e até mesmo matagais. O que você faz para se defender? Livre viajo sobre todos os animais. E num segundo o sapo projetou a tamanha língua no espaço, acabando assim com o embaraço. Ainda na página 3, número 2, copie do texto. Letra A, 3 palavras paroxítonas. Letra B, 2 palavras oxítonas terminadas em E. Página 4, número 3. Assinale a alternativa correta, ou seja, marque a alternativa que estiver correta. Todas as proparoxítonas são acentuadas. A palavra árvore é uma oxítona. Todas as oxítonas são acentuadas. Marque a opção ou as opções que estiverem corretas. Número 4. Não são paroxítonas as palavras todas, florestas e homens, espaço, natureza, contrário, poluídas, feia, suja, lugar, atrapalhar e aliás. Então, presta atenção aqui no número 4. Não são paroxítonas. Qual dessas alternativas aqui representam as palavras que não são paroxítonas? Prestem bem atenção. Página 4, número 5.
Assinale as palavras proparoxítonas. O que são mesmo palavras proparoxítonas? São aquelas palavras em que a sílaba tônica é a antepenúltima sílaba da palavra, a sílaba mais forte. A sílaba tônica é a antepenúltima sílaba. Então, essas palavras são proparoxítonas. Você vai marcar aqui todas as palavras que você acha que sejam proparoxítonas. Página 6. Observe a sequência abaixo e responda. Então, nós temos lá história, amigo, língua, caderno e chinelo. Em relação à sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum? Ou seja, o que essas palavras têm de parecido em relação à sílaba tônica? Será que todas elas são oxítonas, por exemplo? Será que todas elas são paroxítonas? Será que são proparoxítonas? O que vocês acham? Primeiro passo, vamos separar as sílabas das palavras e descobrir qual é a sílaba tônica de cada uma delas, certo? Então, a pergunta é, em relação à sílaba tônica, o que essas palavras têm em comum? Vamos responder. E essas foram, então, as atividades da semana 1 do PET, volume 1, Língua Portuguesa. E não se esqueça, acompanhe sempre as correções no final da aula.